Queridos, nós temos conversado aí sobre vários assuntos, até vou dar uma colada aqui. A gente estava lá na série Clamor, e quando acabou a série, Deus me trouxe obediência no coração. Falamos um pouco sobre obediência, o prêmio da obediência, depois falamos sobre como obedecer. Depois, dentro de obediência, Deus levantou então esse tema sobre provações, os benefícios da aprovação. E aí a gente entrou no livro de Tiago, e agora a gente está aí na carta de Tiago, e vamos permanecer hoje também, porque Tiago tem muitos ensinamentos, principalmente para essa igreja nova, para essa igreja pós-perseguição, essa igreja que está expandindo. Tiago emite então essa carta às 12 tribos, para dizer para eles, presta atenção, não esquece o que Jesus fez, não esquece que ele cumpriu, que ele veio para cumprir, e a gente precisa manter isso. Então essa carta não fala só com as 12 tribos, mas essa carta fala muito com a gente, porque nos lembra qual é o verdadeiro evangelho que nós precisamos viver e propagar. Me perdoa, uma coisa que eu não fiz, sabia, estava nos avisos ali, eu falei, estou esquecendo de alguma coisa, deixa eu dar um pause aqui. Eu queria dar boas-vindas aos nossos visitantes. Eu estou vendo uns rostinhos novos aqui, falei, nossa, não posso passar sem fazer isso, né? Qual é o nome de vocês? Ronaldo e? Driele? Por um acaso parentes de José Fernando? Ah, sabia que tinha ali alguma semelhança. Vocês são muito bem-vindos no nosso meio, a gente é muito feliz de ter vocês conosco, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. As nossas irmãs, primeira vez? Não. Segunda. Ela é a primeira vez. É muito bem-vinda, em nome de Jesus. Ela com o meu nome? Amanda. Amanda, muito bem-vinda, em nome de Jesus. Mais alguém nos visita? Não, né? Não. Amém, glórias a Deus. Então sim, agora dando continuidade, estávamos lá na carta de Tiago. Na carta de Tiago, comecinho, a gente falou ali sobre provação e os benefícios. Tiago chama as provações de benefício, porque é o que faz realmente a gente entender que a gente está passando por esse processo de crescimento. Provação é igual a crescimento, a evolução. Depois a gente foi para o tentação não é aprovação. Um pouquinho para frente, Tiago fala, provação é provação, você está sendo provado, lembra das provas. A irmã Marta lembra bem das aulas que ela faltou, aula de educação religiosa, olha só, eu não vou esquecer nunca mais disso, irmã Marta, eu vou pegar no seu pé ad eterno. E a gente lembrou disso, que tentação é o quê? É aquela pessoa que está matando a aula, é aquela pessoa que não está na prova, porque quem está na prova está dentro da sala de aula, quem está na prova está estudando, quem está fazendo prova está se dedicando. Então a gente teve esse entendimento e dessa grande diferenciação entre provação e tentação. A provação vem do eterno, a tentação vem da carne. A tentação é uma falha. Se você está sendo tentado porque você está fora da sala de aula, e a gente chamou então da vida, da escola da vida, que a gente precisa estar dentro da escola da vida, estudando a palavra, se preparando, não para lutar contra tentações, mas se preparando para ir além e passar as provas da vida, e assim crescermos cada vez mais. E hoje, irmãos, eu queria continuar no livro de Tiago. Eu peço que você, se você está com a sua Bíblia, abra mais uma vez na carta de Tiago, no primeiro capítulo ainda. Eu quero ler com você os versículos 19 a 25. Carta de Tiago, aos irmãos na dispersão, capítulo 1, versículo 19 a 25, Tiago 1, 19 a 25, diz assim a palavra do Senhor: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham a mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é
poderosa para salvá-los. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra. Vou começar o 22 de novo. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhe-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado ou feliz no que realizar. Nessa continuação da carta, Tiago alerta o povo sobre a palavra de Deus e a necessidade de pormos em prática aquilo que ouvimos e aprendemos. Tiago, de forma simples, condena os ouvintes e deixa bem claro que a palavra de Deus não é apenas para ser ouvida, mas principalmente praticada. Deixa eu ler com você de novo o versículo 22, se você puder acompanhar, senão eu vou ler aqui. Versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando, olha isso, enganando a vocês mesmos. Aqui nessa passagem de Tiago, ele usa bem claramente e de forma interessante a palavra enganando. Como a gente acabou de ler, ele usa este exemplo do nosso reflexo no espelho. Eu creio que muitos de nós aqui nunca pensou nisso. Alguns talvez, as mulheres talvez, os homens eu garanto que não. Mas se alguém pedisse para você descrever o seu próprio rosto, provavelmente você ia falar, fácil. Eu me olho no espelho todo dia, encaro essa carcaça aqui todo santo dia. Vai ficar fácil de descrever quem eu sou. Agora saiba, e já foi provado cientificamente, tem alguns estudos, e eu até mesmo vi um programa uma vez que provou isso, e foi muito interessante de ver, como nós não nos conhecemos. Eu vi uma vez um programa, anos atrás, e nesse programa uma psicóloga chama um policial, perito, em retrato falado. Todos sabem o que é retrato falado? Amém? Alguém não sabe o que é retrato falado? É bem óbvio, né? Retrato falado. Então esse policial ele é treinado anos. É um trabalho muitíssimo difícil, porque você tem que ter habilidade de desenho primeiro. Então você tem que ser muito bom em representação natural, o que por si só já é difícil. E não só isso, você tem que ter a capacidade, a habilidade de transformar uma descrição em algo físico, representável. Então essa psicóloga chega nessas pessoas, ela convida algumas pessoas e ela fala o seguinte: eu quero que você faça um retrato falado. A pessoa, beleza. Quem vai ser a pessoa? Você mesmo. Então essa psicóloga chega nessas pessoas e fala: eu quero que você faça um retrato falado de você mesmo. Você pensaria, tá fácil. E lembre o seguinte: quantos casos foram resolvidos na história, tanto no Brasil como aqui em muitos lugares, com retrato falado? A pessoa foi assaltada, houve enfim, qualquer situação com uma pessoa que está sendo procurada, e você faz um retrato falado da outra pessoa. Você pega o retrato falado, olha para a pessoa e você fala, puxa vida, muito semelhante, muito próximo. Pois bem, você deve pensar, se é sobre si mesmo, vai ficar idêntico. Vai ficar muito parecido.
Fizeram um retrato falado com, se eu não me engano, com 5 pessoas. Elas ficaram assim atrás de um biombo, o policial do outro lado aqui, desenhando tudo que aquela pessoa falava. Pasmem, todos os desenhos não tinham nada a ver com a pessoa que se descreveu. Nada a ver. Todos os desenhos estavam distantes da realidade. Sabe por quê, irmãos? Você se olha todo dia, mas você não tem pretensão alguma de gravar os detalhes da tua face. Que uso você teria para, não, preciso saber que eu sou assim, assim, assado? Não. E sabe outra coisa que te atrapalha bastante, que nos atrapalha bastante? É que quando nós não nos conhecemos, nós criamos de nós uma imagem irreal. Os traumas da vida, as mentiras que nos foram ditas, os medos que nós temos, tudo isso vai construindo aqui uma imagem que não tem nada a ver com a imagem física. Então, sabe o que Tiago está falando aqui? Você olha para o teu rosto todo dia, mas você só olha. Você só olha. Você não faz mais nada com isso. Você não faz mais nada com aquele momento. O máximo ali, as mulheres vão fazer uma maquiagem, alguma coisa, e a atenção ela está muito mais presa no detalhe do que você está fazendo do que do seu próprio rosto. Logo, esse exemplo de Tiago, extremamente real, porque a verdade é que é isso que acontece, a gente olha e logo se esquece, ela mostra que na verdade a gente tem uma visão muito vaga e distorcida a respeito de nós mesmos, porque a verdade é que a gente apenas olha. Por isso, não se engane. E nesse primeiro ponto, eu queria que você gravasse essa palavra e esta frase. Não se engane, pois apenas ouvir a palavra é a mesma coisa de olhar no espelho. Você está aqui olhando para um espelho e você só está lendo. Você não está fazendo nada com isso. Quando lê? Às vezes você só está lendo, mas você não está fazendo nada com isso. Não se engane. Como apenas a gente observando o espelho, é a mesma coisa que vai acontecer com a leitura da palavra. Se apenas ouvindo a palavra, ou lendo a palavra, e não praticando, não fazendo nada com esse conteúdo, sabe o que vai acontecer com esse conteúdo? Nada. Assim como você se esquece do seu próprio rosto, você também vai esquecer da palavra. Se alguém chegar para você e falar assim, você tem como descrever para mim o cristianismo? Descreva Jesus para mim. Quem é Jesus? Como ele era? Qual que eram as características dele? Você vai falar 1, 2, 3 e vai começar a ficar complicado para você descrever Jesus, se você não pratica a palavra. Como Tiago diz, não se engane. Não se engane. Não adianta apenas ouvir a palavra, mas é necessário cumprir. E sabe qual praticar? Sabe qual é o grande problema de se enganar? Sabe qual é o grande problema de estar ali ouvindo ou estar aqui, exatamente o que está acontecendo aqui agora? Sabe qual é o grande problema de vir aqui todo domingo e apenas ouvir? É que apenas ouvindo, como o Tiago fala, a gente se engana. E você acaba achando que está fazendo, quando na verdade não está. Você acha que está cumprindo o seu chamado, mas não está. Você acha que está caminhando como deveria, mas não está. Você acha que conhece o Senhor e que está indo em direção ao céu, mas não está.
Por isso que Tiago fala, não se engane. Não se engane. Você pode ir comigo lá no livro, no Evangelho de Marcos. Eu quero ler apenas um versículo com você, para falar um pouco mais sobre isso de uma outra perspectiva. Marcos capítulo 4, a gente vai ler apenas o versículo 20. É Jesus falando. É que eu peguei o versículo errado aqui. Aqui. Marcos 4, 8, não 20, não sei de onde eu tirei o 20. Marcos capítulo 4, versículo 8. Aqui Jesus está falando sobre a semeadura, a conhecida parábola do semeador. A gente conhece a história, mas falando rapidamente para que todos estejamos na mesma página, o semeador saiu a semear. Algumas sementes caem pelo meio do caminho, algumas sementes caem entre as rochas, algumas sementes caem entre os espinhos. Mas aqui no 8, eu quero concentrar no 8. Outra semente, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, e a semente brotou, cresceu e produziu. Grave essa palavra, produziu. A semente caiu em terra boa, deu fruto, a semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Irmão, sabe qual que é a forma mais fácil de sabermos se somos praticantes da palavra, da lei ou não? Porque a gente estava falando de engano. A tendência do homem é o quê? É se enganar. A gente gosta de se enganar. Gosta ou não? Principalmente homem. Homem é o bicho mais bobo da face da terra. Ele chega em cara, a mulher está com aquela cara, ele fala assim, o que foi? Eu fiz alguma coisa? Ou o cara esqueceu o aniversário de casamento, não trouxe nada para ela, tratou ela mal para caramba e ainda tem a coragem de perguntar, o que aconteceu? Se a mulher não for sanguínea, glórias a Deus, ela vai explicar. Se ela for, vai ser um pouco mais difícil esse relacionamento. Mas é porque a gente se engana. A gente tem essa tendência em qualquer confronto. Infelizmente, a tendência humana é se enganar. Não, eu não falei isso, não foi desse jeito que eu falei. Ah, se tivesse uma câmera gravando. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que você quis dizer. Não, mentira, foi sim. Quantas vezes a gente falou, não, me desculpe, depois você põe a mão na consciência e fala, não foi isso que eu quis dizer. Foi sim. Para de se enganar. Foi exatamente isso que você quis dizer. Só que agora você está arrependido. Agora você está arrependida. Então nós somos campeões de se enganar. Sabe como é uma forma muito fácil de saber se você está praticando a lei? Só que agora você vai precisar parar de se enganar por um instante. Agora você vai ter que olhar para você mesmo, olhar para a tua caminhada. Fica tranquilo, você não vai precisar dizer isso para ninguém, mas diga para você. Você tem dado frutos? Você tem dado frutos? Sabe por quê? Porque a semente que cai em terra boa, essa semente brota, ela cresce e ela produz. Nenhuma semente em terra boa morre. Nenhuma semente em terra boa fica só a semente ali na terra, não acontece nada. Das duas, uma semente que cai numa terra
ou ela morre e não produz, ou ela brota e produz. De novo, uma semente que cai em terra, ou ela morre, ou ela brota e produz. Essas sementes, elas não apenas vingaram, elas não apenas brotaram, elas multiplicaram, e não foi pouco, foi a 30, a 60, a 100 por 1. Aqui o processo é o mesmo. Perceba que Jesus fala que primeiro a palavra foi ouvida, depois recebida, e só então multiplicada. É isso que Jesus está falando. Então você tem que ouvir, mas o processo não pode parar aí, senão morre. Naquela terra que não tinha profundidade, aquela terra rochosa, o que aconteceu? Mas lá também começou a brotar. E o que a palavra fala? Logo morreu, porque não tinha raiz profunda, foi abafada pela rocha. O processo parou. E a dos espinhos foi ainda mais longe, tinha terra, recebeu, não, eu recebi a Cristo, eu levantei a minha mão e falei assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Você sabia que essa é a semente que cresce entre os espinhos? Foi a pessoa que levantou a mão e falou, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador? Só que a parábola do semeador está falando, não basta, porque qualquer um faz isso, qualquer um entra aqui dentro, levanta a mão e fala, eu aceito esse Jesus. Meu filho, parabéns, você acabou de começar o seu processo. E aí a vida faz o quê? Provações, te manda o quê? Vai te mandar espinho. Como é que é a tua terra? Como é que você cuida da tua terra? Você vai lá e mata aquelas ervas daninhas? Você vai lá, corta aqueles espinhos já na raiz, arranca, corta não, né? Meu pai me ensinou desde pequenininho, e eu vivia sábado após sábado, trabalho do inferno, viu? Catando mato. Ai de mim, se meu pai fiscalizasse, porque ele fiscalizava a grama, ai de mim se tivesse uma, como chama? Weed, como é que chama isso em português? É erva, né? Não é erva, mas é aquela grama que não é grama. É uma erva daninha. Aí se tivesse uma cortada, quem sabe o que acontece? Você pegar uma praga dessa, você corta, o que acontece? Cresce de novo. Inclusive você está ajudando ela, porque podar faz crescer. O que meu pai falava? Você vai cavucar lá no fundo. Achou a raiz? O que você faz? Arranca pela raiz. Arranca pela raiz. Como que você tem cuidado da tua terra? Você está se enganando, dando aquela podada nas ervas? Você está se enganando, achando que está tudo bem, o espinho está crescendo do seu lado, e você ainda reclama. Ai, como está difícil, não sei o quê. Corta, meu filho, tira o mal pela raiz. Sabe como é fácil de parar de se enganar? Que a gente não pode vir aqui todo domingo, a gente não pode se reunir na terça-feira na oração, a gente não pode se reunir nas sextas-feiras no GEF se enganando. Sabe como é fácil de ver isso? Frutos. E fica tranquilo, às vezes o fruto não é outra pessoa, o fruto não está fora de você. Você consegue achar um fruto em você mesmo? Você consegue achar em você um comportamento que vem do fruto do Espírito que antes não estava lá? Sabe aquele cara sanguíneo? Eu sei, mora aqui dentro. Aquele cara que teve o privilégio de ouvir de uma senhora uma vez assim, pastor, o senhor é o cara mais calmo que eu já conheci. Eu falei, Deus, filha,
Sabe o que é isso? Deus. Porque só eu sei o coração sanguíneo que mora aqui dentro. Né, irmã Marta? A gente se sabe, a gente se conhece, né? E quando você se vê tendo comportamentos que eles não são teus, sabe o que é isso? Frutos. Fruto do Espírito. Não vem de você, vem daquele que te deu crescimento, vem daquele que te fez brotar, vem daquele que falou, esse vingou, esse está botando em prática, nele eu vou multiplicar, nela eu vou multiplicar. Então, meu irmão, você quer parar de se enganar? Pare de se enganar hoje. Se você está só ouvindo a palavra, é bem fácil, olha para a tua vida, acha um fruto. Se você tiver dificuldade de achar pelo menos uns 5 frutos, você está se enganando. Você está só ouvindo. E sabe o que acontece? Com semente que não cai em terra boa, que não brota, que não multiplica, que não frutifica. Videira. O que acontece com os ramos que não dão frutos? O que diz a palavra? Os ramos que não dão fruto são cortados. Depois de cortados, são lançados fora. E uma vez secos, fora da videira, só presta para uma coisa: ser queimado. Não é difícil de entender essa analogia. Você não está dando fruto, meu irmão, minha irmã? Você está se enganando? Está só ouvindo? Não está praticando? Sabe o que vai acontecer? Você vai secar, você não vai dar fruto. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. E não vale só para você, vale para mim, vale para todo mundo que se diz cristão. Se eu não der fruto, eu vou morrer. Eu vou ser lançado fora. Pare de se enganar. Eu vou martelar isso na cabeça de vocês hoje. Pare de se enganar. Se tu não está dando fruto, irmão, você não está dando fruto, nada está mudando na tua vida, parabéns, você está se enganando. Porque aquele que pratica, lembra da palavra que eu falei para gravar aqui no texto da semente? Qual era? Vingou, brotou, frutificou e produziu. Produziu. Nós precisamos produzir para o reino de Deus. Precisamos ver melhor aqui dentro, porque se o Deus todo Criador, o Espírito Santo de Deus, você sabe de quem está falando? O Espírito Santo de Deus. Não está falando de Buda, não. Gandhi. Não é deles que a gente está falando está falando de homem, nem de Paulo, nem de João, nem de Marcos, não estamos falando desses caras não, você está falando do Espírito Santo de Deus, o Criador de todas as coisas. Como que é possível que Ele te habite e não faça diferença nenhuma? Como que é possível? Você acha que quem está lá fora, chegar diante de você e falar assim, você está me falando de um Deus que habita em você, esse Deus todo-poderoso, e você assim desse jeito? Você acha que essa pessoa vai querer Deus? Você fala palavrão, você rouba, você é igualzinho a mim. Como é que pode você ser habitado por um Deus todo-poderoso e ser igualzinho a mim? Por que eu vou querer esse Deus? Eu estou melhor na minha. Prática. Prática. Quem não pratica não produz. E quem não produz é cortado, é lançado fora e só serve para uma coisa: ser queimado. Último ponto. Eu quero falar sobre a prática que leva à justiça. Abre comigo lá em Romanos, por favor. Romanos,
Carta de Paulo aos irmãos reunidos na igreja de Roma, capítulo 2, versículo 13. Romanos 2, 13. Diz assim a palavra do Senhor, Paulo falando aos irmãos de Roma: porque justos diante de Deus não são, presta atenção, olha a palavra se repetindo, não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Gente, precisa falar mais alguma coisa? Sabe o que significa justificado? É justificado mesmo. Não tem um significado alegórico aí. Você tem que ter uma justificativa para entrar no céu, filho. Você acha que você vai bater na porta do céu lá e falar assim, eu fiz isso, como o próprio Tiago fala. As obras por si só, elas não fazem nada. Lembra que os evangelhos também falam? Muitos chegaram a mim e falam o quê? Curei em teu nome, Senhor. Profetizei. Olha o nível. Olha o nível dos caras que vão chegar lá. Tem cara que vai se assustar no céu. Eu pregava. Eu fazia missão. Eu conhecia a palavra. Aí sabe o que Jesus vai falar? Cara, não te conheço. Sabe por quê? Porque esse cara só ouvia. Só ouvia. E sabe tudo o que ele fazia da carne. Porque ele só ouvia. Ele entendeu a estratégia. Porque a Bíblia tem uma estratégia. A Bíblia tem uma estratégia. Paulo fala sobre oratória. Sabe por que Paulo fala sobre oratória? Porque Paulo falava bem pra caramba. E ele tinha que se policiar em relação a isso. Ele falou, não fala bem não. Porque falar bem não salva ninguém. Falar bem não salva ninguém. Pode encher essa igreja aqui. Pode encher essa igreja. Eu já estudei isso, eu sei como é que funciona. É bem fácil encher uma igreja. É bem fácil. Com oratória. Falando bem. Sabe por quê? Porque você encontra ouvidos que só querem ouvir. Uma boa oratória encontra ouvidos que só querem ouvir. Você fala bem. Você põe o cara para cima. Você empodera ele. Você é o cara, você é a mulher, porque Deus te ama. Jesus morreu para você. Você. E o evangelho não está nem aí para você. O evangelho não está nem aí para essa carne aqui, ó. Sabe por quê? Que você precisa de uma justificativa. Você sozinho não vale nada. Eu sozinho não valho nada. Nós precisamos de uma justificativa. A minha e a sua justificativa é uma só: o sangue de Cristo vertido na cruz. Sem isso, eu e você somos nada. Vamos ser bem direto? Ouvir qualquer um ouve. Basta ter ouvido. Qualquer um ouve. Qualquer um senta aqui e ouve. Qualquer um. Se entrar aqui um macumbeiro, um espírita, um satanista, ele vai ouvir. Qual que é a tua diferença para ele? Nesse exato momento? Nenhuma. Que ambos têm a habilidade de ouvir. Não adianta ouvir. Deixa eu, de novo, pedir para você, não se engane. Não adianta apenas ouvir. Imagine que você vai pegar um avião, você vai viajar. Pode ser pertinho, vai sair do chão, bicho. Aí o piloto chega assim, pega o telefoninho lá, que eu não sei como é o nome daquilo lá, mas parece um telefone.
sei lá como é que chama aquilo lá. Fala assim: olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós vamos voar 5 horas, sei lá para onde. Eu queria dizer para vocês que eu li muitos livros sobre pilotagem. Eu ouvi, gente, vocês não fazem ideia. Eu devo ter ouvido umas 1000 horas sobre como pilotar um avião. Eu nunca pilotei um avião na minha vida, mas eu garanto para vocês que eu sei tudo sobre pilotagem. Não sei você, meu irmão, minha irmã. Eu ia pegar a minha malinha, ia botar nas minhas costas e ia falar: abre esse bagulho agora que eu não fico nesse avião. Alguém ficaria? Por que não? Ele ouviu, ele conhece, ele sabe todo, ele acredita que sabe todos os botões que tem que apertar. Ele ouviu, veio todo domingo, desde sei lá quando, criancinha. Por que você não quer voar junto com ele? Por que você não quer que ele pilote o avião? Porque ele não praticou. Porque quando você pratica, você sabe a realidade, você fala: olha, eu estudei, mas não é bem assim. Quando eu comecei a fazer... Pais, quantos são pais aqui? Maioria? Quem não é pai é filho, então um exemplo vale. Quantas vezes eu vou aqui confessar um pecado, Deus já me perdoou mesmo, então está de boa. Quantas vezes eu estou sentado no restaurante, pergunta para a Emily, a criança, e eu aqui, se é meu filho, os pais não sabem o que estão fazendo, olha só que absurdo, não consegue controlar uma criança. Aí avança para o futuro, Deus fala: espera, calma, que eu vou te mandar 3, o primeiro vai ser de boa, o segundo vai tirar a tua cabeça do lugar para você aprender a não falar mais isso. O que aconteceu comigo? Pratiquei, sabia tudo. Ixi, antes de ter o Mateus, nosso primeiro, a gente lia as coisas. A Emily era meio neurótica com essas coisas. Não, porque desengasgar a criança. Ih, sei desengasgar a criança, sei trocar fralda, sei dar mamar, sei fazer tudo. E quando você está trocando a criança, que ela está com diarreia, aquele negócio parece um canhão vindo na sua direção. E isso não estava nos livros. Aí faz o quê? Acorde a criança, se limpa o chão, limpa as paredes. O que você faz? Você vai descobrir na hora, filho, na prática. Esse é o Evangelho. A Bíblia. Para pensar no segundo. Esse negócio aqui eu não sei, deve ter uns 250 gigabytes, sei lá. Nas folhas da Bíblia, obviamente, não cabe tudo que o reino é. Nem se tiver... Quem manja de tecnologia aí? Qual que será que é o maior armazenamento de dados hoje? É em tera, com certeza. Não sei. Um disco único. Qual que seria, sei lá, um valor assim que com certeza tem hoje? 8 terabytes. Dá para armazenar muita coisa? 8 terabytes. Sabe o quanto desses 8 terabytes, sabe o que ele armazenaria do que verdadeiramente é o reino de Deus? Provavelmente 0,00000000000000000000001% do que é o reino de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo como é importante ler cada palavra desta Bíblia? Sabe o que essa Bíblia faz? Sabe o que essa palavra faz? Não para quem ouve, porque quem ouve ou lê essas páginas aqui, esses números de caracteres que tem aqui. Agora, para quem ouve, em quem brota, em quem multiplica, aí você sai da Bíblia. E esse conteúdo começa a se multiplicar porque você está praticando. Praticando. Em algum lugar da Bíblia fala de uma criança de 3 anos com poder de cura. Alguém já leu isso?
Pois minha esposa já foi curada por uma criança de 3 anos. Não está na Bíblia, mas faz parte de quem pratica. Deus tem me dado umas frases, eu estou gostando desse negócio de ter umas frases, porque pelo menos me ajuda. Nessa mesma pegada do pai e mãe, da teoria e da prática. A teoria pode ajudar muito. A teoria pode ajudar muito. Mas nunca vai justificar seu título de pai ou mãe. Quando que você é pai ou mãe? Quando você tira o teu certificado lá na Bebê Mania, que você fez o curso de desengasgar bebê? É naquele momento, ó, está aqui o seu certificado, você pode ser pai e mãe. Quando que você é pai e mãe, gente? Quando nasce o filho. Quando ele é concebido. Em alguns casos, infelizmente, a mulher perde o filho, mas houve concepção ali dentro. É mãe. É mãe. É pai. Gerou vida ali dentro? Ah, não permaneceu. Deus é que sabe. Gerou vida? É pai, é mãe. Não é ouvir falar, não é ler a respeito, é fazer, é gerar. É isso que nos faz sermos cristãos. Ser cristão não é levantar a mão e falar, eu sou cristão. Que a pergunta vem, cadê teus frutos? É cristão? Até onde eu entendo a palavra. Quem é crente tem fruto. Cadê os seus frutos? Cadê teus frutos? Um último exemplo. Por um acaso, apenas ao ler uma instrução de montagem dos móveis da IKEA, quem conhece a IKEA? Quem já comprou móvel da IKEA já sabe o que eu estou falando. Vem tudo desmontado, perfeitinho, os suecos mandam bem nisso aí. Vem sempre uma chavinha, vem tudo que você precisa. Não seria uma coisa maravilhosa você pegar assim, ó, você pega aquele livretinho que eles mandam, o móvel está ali, todo desmontado. Tem 372 placas de 2x2, 52 de 1x1, 362 parafusos, está lá. Aí você pega o manual, eu vou ler, presta atenção. Você pegou o manual da IKEA, abriu. As coisas estão lá, você não está vendo. Abriu, começou a ler. Pega o parafuso número 1, coloca no buraco 2, aperta, pega a outra folha, não sei o que, papapá, demorou ali 2 minutos, leu. Aí você olhou para o armário, o que aconteceu? Nada. Está do jeitinho que você fez. Por quê? Porque você só leu a instrução. Você não botou tua mão na massa. Você não botou em prática aquilo que você aprendeu. Basta ler a palavra? Basta ouvir a palavra? Basta, irmãos? Não. Tem que praticar. Sabe qual foi o título que Deus me deu para essa pregação? A prática leva à perfeição. Mas não é a perfeição que você está pensando. Não é a perfeição terrena. A prática do Evangelho vai te levar a um lugar perfeito. Sem pecado, sem dor. A prática, não a leitura. Não vir para o culto. Não ouvir a palavra. A prática. A prática. Carlos, lembrei. Você põe para mim, por favor? Como um bom engenheiro, eu tenho que fazer uma apresentação. Vocês vão ver que daqui a pouco vai começar mais uns PowerPoint aí. Mas é só uma figura. Olha essa figura. Alguém já viu essa pirâmide? Alguém conhece? Já viu? Então, conhece? Essa é a pirâmide de William, está errado o nome ali, é William mesmo, com I. William Glasser. Olha lá. Isso aqui é a pirâmide de aprendizagem. Isso aqui é conceito já antigo, extremamente estabilizado, tá?
Isso aqui não veio da Tititi, não, nem do Fuxico Gospel. Isso aqui é extremamente estabilizado. Porcentagem de absorção de conteúdo de acordo com o método. Essa pirâmide diz isso. Quando você lê, quanto que você absorve? Consegue ler daí? 10%. Parabéns. Se você lê a Bíblia, você está absorvendo quanto? 10%. Legal, né? Se você escrever, tem gente que faz isso. Não é nunca foi a minha prática, mas já melhorou. Se você lê e escreve, 20%, já melhorou. E se você observa, por exemplo aqui, se você está escutando, lendo junto comigo, anotando e observando, opa, já melhorou, 30%. Já está legal. Só que lembra que é só um dia, né? A semana tem 7. 50, ver e ouvir, já aumentou de novo. Já está estimulando mais a tua cabeça. Já está te ajudando mais a observar. Discutir, GEF, reunião nos lares, encontro de homens, encontro de mulheres. Sabe por que você tem que participar? Você vai discutir, você vai absorver 70%. 70%. Qual que é o penúltimo? Praticar. Praticar. Até o mundo sabe. E a gente não. Quando você pratica, você absorve. E só nós sabemos como é importante absorver a palavra do Senhor. Você absorve 80%. Praticar é importante ou não? O último, esse é conhecido por todo mundo, né? Ensinar. Se você não passou por essa experiência, passe. Pega um assunto. Tenta ensinar ele para alguém. Mesmo que você nunca tenha visto antes. Pega um assunto. Tenta ensinar ele para alguém. Sabe quanto que você vai absorver? 90%. Último texto bíblico. Esse agora veio agora, Carlos. Não estava aí. Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 28. Último capítulo de Mateus, 28. Versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que diz o último versículo do Evangelho de Mateus: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Põe de novo lá, por favor, Carlos, a imagem. Ensinando-os todas as coisas que eu tenho, a imagem. Todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Ensinando. Sabe qual que é a tendência da semente que cai em terra boa? É praticar e ensinar, porque o nosso Deus é perfeito, Ele te dá todas as ferramentas, Ele tem tudo pronto para você ser o melhor cristão que você pode. Lá no topo da pirâmide, aquele comportamento não é comportamento de terra boa, o segundo também não é, o terceiro também não é, nem o quarto. Aqui, ó, a gente está aqui, o crente está aqui, no método ativo, método de aprendizagem ativo. Você pode se colocar de pé nesse instante? Eu quero te fazer de novo, como todo domingo. Eu preciso te desafiar. Primeiro, não se engane. O pior engano vem de dentro de nós, porque é o mais convincente. O pior engano vem de dentro de nós,
porque Ele é o mais convincente. Nós somos os melhores em nos enganar. Não se engane. Não se engane. Sabe por quê? Porque semente boa, semente em terra boa, frutifica e multiplica. E essa multiplicação, essa prática, leva à justiça. Seremos justificados pelo sangue de Cristo. Justificados pelo sangue de Cristo. Eu quero te desafiar essa semana a isso. Eu quero fazer uma reflexão com você agora, enquanto a gente ora, para que você seja sincero. Ei, seja sincero com você mesmo. Não seja bobo. Não se engane. Você está praticando? Primeiro, lá do topo, você está lendo? Começa lá. Começa lá, leia. Leia. Comece a entender. Até você chegar na base da pirâmide. Até chegar ao ponto em que você está praticando, e a prática vai levar ao ensino, porque Jesus nos pede isso na grande comissão. Vai, anuncie o Evangelho, ensina as coisas que eu vos ensinei, pratique. Foi só isso que Ele nos deixou. Olha, leia, aprenda, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, discipula e ensina. E de quebra, quem vai ser beneficiado vai ser você, porque quem ensina absorve 90% do conhecimento. Sabe por que palestrantes, professores, pastores, sabe por que eles sabem tanto do conteúdo que eles falam? Porque eles absorveram 90% só para se preparar para falar sobre. A verdade é essa, é natural. Um pastor, um professor, um palestrante, ele não se esforça para aprender, porque na intenção de ensinar, ele absorve. Ele tem que absorver. Se ele vai ensinar com propriedade, ele vai ter que absorver. Então ensine. Comece dentro de casa. Comece com seus filhos. Eu sou ruim, eu estou assim, não tem problema. Faz o seguinte, leia, absorva e já ensina. Porque foi isso que Jesus fez com os discípulos. Aprendeu já? Não aprendi ainda não, Jesus. Tá bom, vai lá, pega de 2 em 2, vão lá curar, batizar, falar da palavra. Mas, vai, galera. Prática. Já tem um conteúdo básico? Sabe quem é Jesus? Sabe por que Ele morreu por você? Pratique. Fala de Jesus para alguém. Nem que seja 3 palavras. Jesus te ama. Pratique. Não sei falar inglês. Te peguei. Vou te ensinar agora. Vou botar na tua cabeça e você não vai esquecer. Jesus, diga comigo. Jesus loves you. Se você quiser aprender mais, você aprende. Mas você já tem isso aí pelo menos. Pratique. É simples. E depois... depois é com Cristo, porque semente que brotou, semente que cresceu, semente que está lá na terra boa, multiplica. E você acha que a semente está preocupada? Está nada, está em terra boa. Quem dá crescimento? Jesus. Ele dá crescimento, não se preocupe. Te garanto uma coisa, porque já passei várias vezes por isso. Se você tiver a intenção, Ele te dá. Quantas vezes isso aconteceu comigo? A última vez que foi tenso, porque eu sabia que Deus tinha algo com aquele rapaz, foi numa cafeteria lá na Flórida, que aqui não tem. Dunkin' Donuts não tem aqui, né? Dunkin' Donuts não tem aqui, né? Tem? Eu nunca vi. Eu só vejo o Dutch Brothers, mas Dunkin' Donuts, vocês conhecem, é como um Starbucks da vida. E eu estou voltando do trabalho. E eu paro para pegar o café.
Eu pego o café, eu olho para aquele menino, Deus fala para mim assim, eu tenho algo para falar para ele. Eu falei, que bom, Deus, glória a Deus. Fale para ele. Falar o quê, Deus? E eu tô ali, eu já peguei o café, eu tô fazendo tudo em slow motion, para ver se eu consigo absorver ali, né? Eu pego o café, eu olho para ele tá com o boné enterrado assim na cabeça. Eu pego o café, coloco aqui, eu engato o drive e eu começo a andar. Deus fala para mim, eu tenho algo para falar para ele. E eu estou questionando Deus, mas o que é? Deus fala que eu vou falar. Mentira, mesmo que Deus falasse, não sabia o que Deus queria falar, eu estava ali naquele momento de tensão. Gente, eu dei a volta no Dunkin' Donuts, voltei, graças a Deus não tinha nenhum carro, então foi rapidinho. Dei a volta, eu cheguei na porta, olhei para ele abriu a porta e ele levantou até o boné, porque ele achou que provavelmente tinha alguma coisa errada com o meu pedido, que eu voltei. E Deus falou com ele. Você teve a experiência já de abrir a tua boca, sem saber o que falar, e Deus fala coisas específicas sobre a vida do cara? Por isso que ele não me falou antes, não tem nada a ver contigo não. É para ele, não é para você. Cara, não sei se você acredita em Deus, mas Deus está te falando isso. E o cara começa a chorar em pleno Dunkin' Donuts. Ele fala, você não sabe o quão importante foi na minha vida tudo que você me disse. Eu falei, não falei nada, foi Deus, falou aquele abraço. Você não precisa saber, sabe o que você precisa fazer? Praticar. Abraça alguém. Quantas vezes no Brasil eu troquei ideia com o cara ficou meio assim, cara de rua, cara drogado. De tudo que eu falei, sabe o que mais impactou ele? Quando eu abracei o cara. Você sabe o que é um homem de 30 e poucos anos de idade, viciado em crack, longe da família, e Deus falando para mim, fala para ele que eu quero reunir ele com o filho dele. Pai, não sei nem se ele tem filho. Se eu estou te falando porque tem. Deus quer reunir você de novo, porque eu conversei com o cara. O cara conhecia a Bíblia. Eu passando, pergunta para Emily, centro de Curitiba. Velho, dá uma grana aí. Falei, não te dou grana não, mas que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, você vai falar de Deus para mim? Eu falei, se você quiser eu falo. Aí a Emily, ixi amor, eu vou para casa, tá bom? Porque ela já sabia que eu gosto dos mendigos. Falei, você conhece? Conhece um pouco. Comecei a bater papo com o cara conhecia a Bíblia. Ele ouviu. E tô aqui, e Moisés, fomos falando de todo mundo, de Paulo. Mas Paulo falou isso, olha o nível do cara. Viciado em crack, morando na rua. E papo vai, papo vem, babá. Eu falei, Deus, e aí, me dá estratégia. Deus, vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui, já era noite, já louco para ir para casa. O que eu faço, Deus? E conversando. Aí Deus mandou, depois de toda aquela discussão, aí Deus mandou, fala para ele que eu quero reunir ele com o filho dele de novo. Eu falei, caraca, Deus, tá bom. Eu falei, fulano, seguinte, você sabe que você está aqui na rua querendo estar em casa, com a tua esposa e com o teu filho. Cara, quem fala contra o Espírito Santo? O cara começou a chorar na hora. Cara, não fala do meu filho, Aí, o cristão, quando vê que pegou na veia, monta em cima daí, né? É teu filho, cadê teu filho, cara? O que você está fazendo aqui, mano? Você é um cara inteligente pra caramba. Resumindo a história, liguei pro pai dele, o pai dele foi buscar, levou ele de volta para casa. Eu tinha ido para casa, o cara queria que eu voltasse lá no centro. Falei, volto, meu filho, eu volto. Ele queria que eu estivesse lá junto com ele, para o pai dele vir encontrar ele. Eu fui. Prática! Isso é evangelho. Porque quem só ouve pode estar lá na rua usando crack, sabe por quê? Porque não conhece. Ouviu falar. O que Jó falou para Deus? Antes eu só ouvi de você, Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço, Deus.
prática. Não se engane. Não se engane. Você precisa praticar. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Deus está falando comigo aqui sobre o inglês, eu não sei porquê. Deixa eu dar um testemunho só que eu sei que a gente precisa ir. Esse é o último importante, vai impactar a tua vida. Enquanto eu estava na Suécia, eu conheci um cara, evangelista, que foi até a Albânia, porque Deus mandou ele para a Albânia. E ele falou, você vai falar do meu evangelho na Albânia. Deus, eu não falo albanês. Mas ele era tão fiel que ele foi. Conheceu algumas pessoas que falavam inglês, se comunicando com inglês, e os caras convidaram ele, por causa do trabalho dele, convidaram ele para ir participar num programa. E ele sabia por que ele estava lá. Ele falou, Deus, eu não estou aqui para trabalho, eu estou aqui para falar do teu nome. O que vai acontecer, Deus? Ele dorme, acorda no outro dia. Quando ele vai conversar com ele, sabe como que ele conversa com o cara? Em albanês. Eu conversei com o cara, não foi história que eu ouvi não. Eu conversei com a pessoa. Ele foi para a TV albanesa e falou de Jesus em albanês. Inglês é o teu problema? Não é. O teu problema é que você não pratica. Quando ele voltou para a Suécia, porque ele era sueco, ele volta para a Suécia e falou, Deus, eu preciso saber se esse negócio é real, se eu estou viajando, o que é. Fez um teste no consulado albanês. Ele falou assim, o seu albanês é o albanês de um fluente nascido na Albânia. Esse é o nível do seu albanês. Sabe por que às vezes não acontece? Sabe por que às vezes não vai, não desabrocha, não vence, não acontece? Porque a gente só está ouvindo. Porque a gente está se enganando. A gente está se enganando. Deus tem um rio de águas vivas e a gente às vezes está ali se saciando numa poça de água suja. Porque é isso que o mundo oferece. Ah, você quer água? Tem aqui água para você. Olha, os bilionários desse mundo. Sabe o que os bilionários desse mundo que não conhecem a Cristo bebem? Água de uma poça suja. E Deus está oferecendo para nós um rio de águas vivas. Um rio de águas vivas. Só que poça você acha em qualquer lugar. Choveu? Vai num bairro mais ou menos aí, vai por aqui, você vai achar loguinho uma poça. É fácil achar nascente de rio? É fácil? É fácil achar água potável, cristalina? É fácil? Não. Mas quando você acha é bom ou não é? Quando você acha fonte de água viva, quando você acha nascente, Deus, Ele não vai te deixar com sede. Quando você acha a fonte de água viva, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais você vai ter sede. A gente precisa caminhar. A gente precisa abrir o mato até achar a fonte. Pratica, meu irmão. Vai, caminha, acredite. Ele vai fazer. Ele só precisa de uma intenção. Ele só precisa de alguém que fale assim, Deus, eu quero fazer. Eu quero participar dessa obra. Eu quero fazer diferença. Eu quero ser sal e luz. Eu não quero morrer enganado. Feche os teus olhos nesse instante. Vamos orar. E eu quero que você realmente faça, não perca esse momento. Não perca esse momento. Eu gostaria que todos ficassem de olhos fechados, porque eu queria fazer algo e não quero que ninguém se sinta constrangido. Feche os teus olhos. Você não precisa ver nada. A coisa é entre você e Deus. Eu quero, meu irmão, minha irmã, que se você está se enganando, levanta a tua mão e fala assim, chega. Chega. Eu quero viver esse evangelho verdadeiro.
levanta a tua mão, toma essa decisão. Toma agora essa decisão de viver um evangelho verdadeiro. Eu quero orar por você. Aleluia. Glórias a Deus. Pai, obrigado. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Pai, teus filhos aqui fazem um compromisso contigo, ó Pai. E eu quero clamar, Senhor, para esses corajosos que disseram: eu quero, Pai. Eu não quero mais me enganar. Eu quero ser um praticante do Teu Evangelho. Eu quero ensinar sobre o Senhor. Eu quero evangelizar. Eu quero batizar no Teu nome, Pai. Para esses Teus filhos que estão dando esse passo hoje, ó Pai, eu clamo em nome de Jesus que o Senhor traga transformação, ó Pai. Porque só o levantar de mãos, ó Deus, já foi um passo em direção à fonte. Pai, os ajuda a achar a fonte, para que ali eles encontrem, ó Deus, vida, e vida em abundância. Para que em nome de Jesus, a caminhada não seja mais uma caminhada qualquer, mas uma caminhada intencional, assim como a gente aprendeu aqui nos métodos de aprendizagem, um método ativo, de prática, de leitura e prática e de ensino. Eu clamo, Espírito Santo de Deus, se derrama sobre os teus filhos, Pai. Se derrama sobre os teus filhos, amado Pai. E dá a eles todas as ferramentas necessárias. Que eles tenham sede da Tua palavra, que eles tenham sede de ler a Tua palavra e falar assim: Deus, tá bom, então o que o Senhor tem para mim? Fala comigo, Deus, fala através de mim, me usa, Pai, em nome de Jesus. Pai, esse é o meu clamor para toda a igreja, Deus. Mesmo aqueles que não levantaram a mão, mas no coração sabem: eu estou precisando dar um passo diferente. Eu estou precisando levar esse negócio mais a sério. Eu estou precisando ver mudança na minha vida. Eu estou precisando que o meu temperamento mude. Eu estou precisando que as palavras que saiam da minha boca, que elas mudem. Eu estou precisando que a minha intenção mude. Eu estou precisando de algo diferente. Por isso eu clamo, Pai, em nome de Jesus, derrama algo diferente nesta manhã nas nossas vidas, Pai. Para que esse não seja só mais um encontro qualquer, mas que cause impacto no reino de Deus aqui na terra. É o que eu clamo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, que a comunhão, as consolações, os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te dê uma semana de prática, de falar do amor de Deus e de viver o amor de Deus. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe.